Alexandre de Moraes determina a prisão de ex-assessor de Bolsonaro. Carlos Bolsonaro foi o idealizador das espionagens ilegais na ABIN paralela. Câmara dos Deputados dá início a processo de cassação de Carla Zambelli. Polícia Federal tenta intimar Silas Malafaia, mas não consegue. Em reunião no G7, Lula critica gastos militares. Na Rússia, Putin se reúne com Dilma. E aqui no Brasil, o Ciro Gomes se filiará ao PSDB. Todas essas notícias agora em menos de 3 minutos. E mais um coronel do Exército volta pra cadeia. Estamos falando dele acolá, o coronel Marcelo Câmara. Ele que cumpria prisão domiciliar voltará para o presídio por descumprir as determinações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, que o proibia de ter acesso às redes sociais e ter contato com outros investigados na trama golpista. Até o advogado dele será investigado por tentar obstruir as investigações. Uma pequena pausa só para te pedir para compartilhar esse vídeo e me seguir nas demais redes sociais. Eu estou em todas. É só pesquisar por Flávio Florencio que você vai me encontrar. E o relatório final da Polícia Federal revelou que o Carlos Bolsonaro foi o idealizador da ABIN paralela, foi o cara que teve a ideia de criar esse monitoramento ilegal dos seus inimigos. Ele e o Bolsonaro eram quem decidia quais alvos seriam monitorados. Aqui está a lista de alguns monitorados: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Barroso e Luiz Fux, só no STF. No Legislativo temos o Arthur Lira, o Rodrigo Maia, que era então presidente da Câmara, o Kim Kataguiri, a Joyce Hausmann, que era do governo Bolsonaro, e o Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, que eram senadores de oposição. Quem também foi monitorado foi o Dória, que era governador de São Paulo, esses dois servidores do IBAMA e esses dois servidores da Receita Federal. E de jornalista nós tínhamos a Mônica Bergamo, a Vera Magalhães, Luísa Alves Bandeira e o Pedro César Batista. Se os caras numa democracia faziam isso, imagine na ditadura se o golpe tivesse dado certo. Monitoraram também o Jean Willis e até o jornalista Leandro Demore do ICL foi monitorado também. A Polícia Federal também descobriu um áudio de uma reunião do Bolsonaro com o Ramagem, tentando encontrar soluções para blindar o Flávio Bolsonaro das investigações das rachadinhas. Dentre as soluções encontradas, eles queriam ver se encontrava algum podre dos fiscais da Receita Federal que descobriram as rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Por isso que aqueles servidores da Receita foram um dos monitorados. Lembrando que a atual cúpula da ABIN do governo Lula também foi indiciada e a Receita Federal e a Polícia Federal pediu o afastamento dessa cúpula, porque essa atual cúpula tentou atrapalhar as investigações da PF com o intuito de proteger os seus. O Carluxo ficou surtado da cabeça, morrendo de medo de ir pra cadeia porque ele não tem foro privilegiado, e botou a culpa no Lula. Disse que foi a PF do Lula que o indiciou. Tadinho, não pode nem cometer crime em paz, tudo culpa do Lula. E a Câmara dos Deputados já começou a analisar a cassação da deputada Carla Zambelli, que fugiu pra Itália. Em breve será votado no plenário a sua cassação. E olha a alegria do Putin ao receber a presidenta Dilma lá na Rússia hoje. O Putin elogiou bastante o seu trabalho no comando do Banco do BRICS e ela anunciou que a Colômbia fará parte também do BRICS a partir de agora. E como vocês sabem, o presidente Lula participou essa semana da reunião do G7 lá no Canadá, criticou o gasto excessivo dos maiores países ricos do mundo em guerras e disse que os gastos militares que eles têm são suficientes para erradicar a fome no planeta. E o primeiro-ministro do Canadá, que convidou o Lula por telefone para participar dessa reunião do G7, confirmou presença na COP aqui no Brasil neste ano. Gente, olha que fim de carreira lindo. O PSDB, que praticamente acabou e vai apenas mudar de nome porque teve que se fundir com outro partido para não ser extinto, vai receber como próximo filiado dele o Ciro Gomes. Será a união dos fracassados. E há dias que a PF tenta intimar o Silas Malafaia para depor e não consegue falar com ele. Essa investigação que quer ouvir o Silas Malafaia como testemunha diz respeito ao uso das comemorações do dia 7 de setembro de 2022, se o Bolsonaro teria utilizado recurso público nessas comemorações para pedir voto para ele no ano eleitoral. E o Silas será ouvido porque foi ele que disse que financiou toda a estrutura. E é isso, meus amigos. A qualquer momento eu volto com mais notícias atualizadas para vocês.